Glória a Deus, que tempo especial estarmos juntos aqui na casa do Senhor. É sempre uma grande alegria a gente poder, como igreja, nos reunirmos, mesmo em dias tão difíceis, com todos os cuidados necessários, mas nós nos reunimos para ouvir o Senhor falar com a gente, para conhecermos mais aquele que se entregou na cruz por nós, para aprendermos mais sobre aquele que venceu a morte e que reina nos céus. Mas antes de passar a palavra para o nosso apóstolo, que vai trazer algo hoje inspirador e encorajador no nosso coração, eu quero compartilhar com você algumas coisas importantes. A primeira delas é a respeito da nossa conferência de mulheres. Nós teremos aqui uma noite muito especial no próximo dia 17, onde nós estaremos ministrando sobre a vida das mulheres. Nós temos falado que esse ano é um ano de aperfeiçoar a vida, de caminhar com Deus, um ano de santidade, um ano onde nós podemos experimentar o melhor do Senhor sobre as nossas vidas. Então eu quero desde já convidar você, que é mulher, a fazer a sua inscrição nessa noite especial. Você pode me procurar no final da celebração, ou então você pode fazer a sua inscrição através das nossas redes sociais também. Você pode, por exemplo, entrar em contato conosco através do número do nosso WhatsApp ou das nossas redes sociais, e ali mesmo a gente faz a sua inscrição, R$12 por mulher, e eu tenho certeza de que você, mulher, será grandemente abençoado. Nós vamos falar sobre como crescer na nossa vida espiritual. Então, eu tenho absoluta convicção de que uma vez que você coloca a sua vida espiritual na presença de Deus, todas as demais áreas, elas são transformadas na sua vida. Aquelas áreas que por vezes não estão encaixando, que não estão acontecendo, você pode simplesmente organizar a sua vida espiritual, cuidar da sua vida espiritual, e com certeza as demais áreas serão também afetadas e transformadas para a glória do Senhor Jesus. Amém? Uma outra coisa importante é que ontem nós enchemos mais uma carreta para enviar para o Piauí, e ela já chegou lá hoje. Vou pedir para o apóstolo falar um pouco mais sobre esse novo projeto. Nós estaremos construindo mais uma casa ali para uma família extremamente carente. E são inúmeros desafios ali, por exemplo, para transportar os materiais de construção. São desafios com relação à água no local. E eu peço então para que você esteja orando por isso. Quando a nossa igreja se levanta em oração, nós cremos que grandes coisas acontecem. Por isso eu clamo e desafio você a orar e a pedir a Deus que nos dê as estratégias, e para que sejam dias onde o poder do Senhor seja ministrado de forma abundante. Amém? Domingo também nós teremos aqui a nossa celebração. Vai ser uma noite muito especial de Santa Ceia, onde nós vamos celebrar aqui a morte e a ressurreição de Jesus, e vamos continuar a nossa série, mas também vamos falar um pouco sobre Páscoa. Então quero convidar você a organizar a sua família e vir entender e compreender o verdadeiro significado da Páscoa, o livramento que Jesus nos deu, a morte do Cordeiro imolado para trazer vida para cada um de nós. Então domingo às 18h30, eu espero você aqui. Vai ser um tempo muito especial e maravilhoso na presença do Senhor. Deus abençoe os irmãos. Tá caindo o óculos aqui. Eu estou vendo muita gente bonita aqui hoje. E a turma online aí, está em casa assistindo, participando conosco. Eu quero, há muita gente, estava ali em cima, gente do Piauí, da Bahia, de vários lugares, né, querendo participar conosco da nossa transmissão. Sabemos que são dias desafiadores, mas serão os melhores dias para a igreja do Senhor Jesus. E meus irmãos, não tenha dúvida, a igreja cresce no deserto, a igreja se fortalece no deserto, a igreja se renova no deserto, a igreja recebe avivamento no deserto. Amém? Aleluia! Entre Egito e Terra Prometida tem um deserto. O deserto é um lugar de aprendizado e de poder. Nós não fomos constituídos para viver aqui na terra com tudo bem, com tudo normal, com tudo tranquilo. A igreja fica mal acostumada, viu? Começa a desdenhar de algumas coisas. E eu quero falar com vocês hoje sobre como atravessar o deserto. Amém?
Vou dar algumas pinceladas, porque o assunto é profundo e longo. Então, nós vamos fazer algumas reflexões. Como atravessar o deserto? Nós vamos fazer algumas reflexões. E esse título foi tirado exatamente de um texto lá no Salmo 78, 19. Está escrito assim, Salmo 78, 19. Enquanto você abre a sua Bíblia no Salmo 78, 19, irmãos, eu quero rapidamente compartilhar aqui com vocês. Vocês sabem que nós acreditamos numa igreja que reparte. A gente não acredita em igreja que ajunta e ajunta mais, enriquecendo alguns. Não comungamos com esse tipo de igreja. Quem vem para cá pensando nisso, não permanece em nenhuma de nossas igrejas. E em plena pandemia, nós conseguimos encher mais uma carreta de alimentos. Não é pouca coisa, irmãos. Eu estou dizendo que é uma questão de milagre mesmo, porque mais de 60% dos colaboradores não puderam participar por questões, entre eles lá, e algumas empresas realmente tiveram dificuldade. Deus levantou outras pessoas, Deus trouxe uma revelação para outras pessoas. Eu fiquei muito, mas muito emocionado. A gente estava pensando ainda, falta alguns recursos para a casa lá do Radiel, que a gente vai construir. Um menino com 22 irmãos, é ele mais 22 irmãos. E às vezes não tem um punhado de massa de milho para comer. É verdade, irmãos, a situação é grave. Aquelas fazendas, em troco de comida, eles não recebem dinheiro, trabalham de sol a sol em troca de comida. Vamos fazer esta casa, e lá não tem água, a água fica longe. Você imagina construir uma casa onde você tem que mobilizar um carro com uma caixa d'água para buscar água. Você imagina um local onde o acesso é difícil. Para vocês terem uma ideia da situação, hoje o caminhão de tijolos que nós compramos e já pagamos estava com dificuldade de levar os tijolos lá no local, que fica a 20 quilômetros da cidade de Riacho Frio, porque não tinha combustível na cidade. Não tinha combustível. Eles teriam que mandar alguém viajar 50 quilômetros, uma estrada muito ruim, até corrente, comprar o diesel para poder trazer e funcionar os carros. Para vocês terem uma ideia do desafio. Mas o que emociona a gente é saber que Deus é o mais interessado. Amém, irmãos? Que Deus é o Deus de fartura. E se você se propõe a ajudar, irmãos, Deus não vai multiplicar o que você guarda. Pode crer. O que você ficar guardando ali, eu sei que eu estou falando, leia Atos. Vai transformar depois briga para os parentes, para a família. Deus vai multiplicar o que você reparte. Amém? E realmente, para a construção da casa de Radiel, foi um desafio, tem sido desafio, porque o custo é alto pela dificuldade da região. Então, alguns amigos, mas eu recebi um vídeo que depois talvez eu mande para alguns irmãos, dono de um laboratório médico que tem aqui na região. Depois eu vou até te passar, viu, irmão, para ver se você conhece ele. E eu vi o vídeo de vocês e quero saber quanto é que está faltando para construir a casa do Radiel. Eu já estou depositando R$3.500, e se precisar de mais alguma coisa, pode falar comigo. Está bem assim no vídeo. Amém? Então Deus usando pessoas que não nos conhecem, a empresa dele vai crescer e vai multiplicar. A Hometech, que investiu pesado nesse projeto, em plena pandemia, eles compraram agora lá, gente, um terreno no CIA, para construir a futura sede. Preste atenção, Deus multiplica o que nós repartimos e não o que a gente fica guardando. Amém? Então, eles levaram os alimentos, já está lá, tem bastante material de construção, e eu vou com 2 pedreiros daqui,
e vou reunir vários pedreiros lá. Nós não vamos levar a equipe toda por causa da pandemia. E com a sua oferta hoje, com a oferta dos amigos que estão online hoje, nós vamos construir e mobiliar. Porque eles nunca dormiram numa cama. Eles não sabem o que é geladeira. Não sabem o que é fogão a gás. Já. Entenda, aprenda com o deserto. Amém, irmãos? Eu fico imaginando que algumas, na minha época, as meninas quando iam casar, e os meninos também, o pai ensinava respeito, trabalho. O pastor da igreja tem um curso de noivos aqui, para ensinar esses princípios. A noiva da igreja, a noiva de Jesus, a igreja, a ter os atributos de noiva e ter a visão, a fé, princípios de honra de noiva. A terra prometida, que manava leite e mel, e aí chegaria bem rápido, e mandou, agora sim, minha secretária, viu? Quando eu voltar lá do Piauí, nós vamos fazer arrecadação lá na região de vocês, vai todo mundo sair comigo, tá, gente? De casa em casa, arrecadando alimento, roupa, essas coisas que os irmãos aí já fizeram, vários irmãos. Deus, Ele escolheu o caminho do deserto para Israel, para a sua igreja do Velho Testamento passar, porque é ali que está o tratamento de Deus. O Egito, o mundo, o pecado nos deformou, é que a gente não percebe. Nós somos egoístas, ingratos, murmuradores, chatos diante de Deus. Nós falamos que temos fé, mas na hora do vamos ver, nós caímos fora. A gente acredita mais na tecnologia, naquela empresa, naquele patrão, naquele projeto econômico, do que na provisão direta do céu. Nós somos assim. Há uma falsidade espiritual que o pecado produziu sobre nós, porque nós falamos que tudo entre nós e Deus está bem, e no fundo do fundo nós sabemos que não está. Quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, eles fizeram uma festa, Miriam dançou, e eles fizeram um culto do lado de lá, dizendo o seguinte: só o Senhor é Deus, poderoso, glorioso, tremendo, ninguém é como o Senhor, nem Faraó, nem seus carros. E eles disseram palavras bonitas, extraordinárias. Mas quando começaram a atravessar o deserto, chegou em Meribá, a água não era doce, era amarga. Passou pelos desertos, guerras, perseguições, havia uma série de problemas. E quando eles chegou um momento, diz aqui, registra o Salmo 78, o Salmo 78, 19, sabe o que eles disseram? Olha aqui: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Eles começaram a duvidar do poder de Deus, eles acharam que Deus não era capaz de providenciar uma mesa de fartura no deserto. E Deus levou aquele povo para o deserto para mostrar para eles que não se preocupasse com as benesses dessa terra, a provisão viria do céu. Aleluia, gente! A gente fica olhando demais para o homem. Deus queria tirar o olhar de Israel do Egito, dos homens, das coisas, para olhar para Ele. E eles então, quando tiveram que tirar os olhos da terra para olhar para o céu, eles disseram: Deus não é capaz de construir, de levantar uma mesa de provisão no deserto para nós. Não é.
a fé deles, presta atenção, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer, para todo mundo que está online aí, para um pouquinho e presta atenção. A fé daqueles homens, do povo de Israel, estava construída para crer num faraó escravizador e destruidor. Irmãos, olha o que eu vou dizer para vocês, presta atenção. Às vezes nós cremos muito mais no inimigo do que no poder salvador, glorioso e cuidador de Deus. Eu sei que eu estou falando, dizer isso com Israel. E eu quero começar a mostrar para vocês, se você quiser passar esse deserto como vencedor, você precisa aprender a atravessar o deserto. Amém? Porque quando terminar o deserto da pandemia, entra outro. Não se iluda. Não se iluda. Haverá outros desertos a serem atravessados. Outros tipos de desertos. Porém, existem princípios que vai ajudar. Eu gostaria muito, nessas quartas-feiras, nessas próximas quartas-feiras, eu vou tratar sobre isso. Como atravessar o deserto. Como entender, como crer e ver a mesa de fartura que Deus tem para os seus filhos no deserto. Essa semana eu encontrei com um pastor que estava fechando a igreja. E ele disse: estou fechando, já estou de uma certa idade. Certa idade, 57 anos. Eu estou com 40 e poucos, estou me sentindo jovem. Bem jovem, não é, gente? Eu sou mais novo que algumas pessoas que estão aí, não é, irmão Francisco? Hein? Embora o joelho do irmão Francisco está melhor. Então, eu vou fechar, estou cansado. Essa pandemia, eu falei, não use a pandemia como desculpa. O deserto é para nos fortalecer e não nos destruir. Deus usa o deserto a nosso favor. Quem crê, amém? E Deus quer ensinar o Senhor a atravessar o deserto. Mas eu também pensei assim, no dia que Deus mandou, eu visitei o Radiel, vi a fome, eu vi a mãe, a vozinha dele, era um pirequezinho de comida, bem pequenininho. Eu tenho a foto disso, quando toda a minha equipe chegamos lá no casebrezinho deles, e eu perguntei, e essa comida é para mim? Ela falou, não, estou levando para os meus netinhos. 23, tá, gente? Desse tamanhozinho aqui. Um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão. Os netinhos dela, no casebre ao lado, são 23, viu? Quando eu saí, Deus falou comigo, falou com as irmãs que estavam comigo, pastora Lília, irmã Lília, a Ingrid, Zé, uma equipe que estava comigo. Vamos construir a casa deles. Mas quando você entra na solidão do planejamento, só para os irmãos terem uma ideia, vamos amadurecer. No lugar quente, de água salobra, só para manter os pedreiros hidratados, com água e um suco à tarde. Quantos litros vocês acham de água mineral que nós vamos gastar por dia? Eu já fiz 22 casas, viu, irmãos? 120 litros. 120 litros de água mineral numa região onde a água mineral é muito, muito, muito mais cara. Você percebe só por aí o custo de se fazer numa região dessa? Porque se fosse por aqui tinha um filtro, né, irmãos? Água mineral baratinha aqui. Mas quando eu estava planejando a prorrogar, Deus falou, constrói. Mas em plena pandemia, constrói. Vamos adiar essa carreta para depois. Levanta sua mão. Diga-se comigo, eu preciso aprender a atravessar o deserto.
Eu quero ver os homens. Sabe a voz masculina dos homens? A voz de trovão. Atenção, homens. Vocês vão dizer assim: eu preciso aprender a atravessar o deserto. Amém? Homens, 1, 2, 3 e... eu preciso aprender. Parabéns. Eu ouvi a voz de trovão, captei a mensagem de vocês. As irmãs ficam morrendo de inveja. Agora atenção, as irmãs. 1, 2, 3 e... eu... Vocês viram? Parecendo... como é que é? A irmã está atrapalhando o culto. Vou falar para o pastor. Atrapalhando. Vamos embora, vamos continuar. Irmãos, coitados daqueles, infelizes daqueles, tem uma Bíblia, tem uma igreja, tem um pastor, tem tudo, mas não sabe atravessar o deserto. E isso me dá uma angústia imensa, porque terminando esse deserto vem outro, e virão outros. A igreja precisa se tornar especialista em atravessar o deserto, amém, gente? Amém. Nós precisamos entender de deserto, discernir o tipo de deserto, saber aonde as águas são amargas e como torná-las doces, saber aonde fica a rocha secreta dos mananciais, saber como derrotar os amalequitas, entender de guerras no deserto. A igreja precisa ser treinada aqui, nesse campo, amém? E preste atenção, eu vou começar a dar alguns itens aqui, para ajudar os irmãos, amém? Se você quer aprender a atravessar o deserto, se quer aprender, porque tem gente que vai ser rebocado pelo deserto, vai ficar nas areias dessa vida, jogado, lamentando a vida inteira, reclamando e olhando para a vida dos outros, e assim: se eu acertasse na loteria, se eu tivesse isso, sabe aquela gente, se, são pessoas que estão sendo consumidas pelo deserto. Primeira coisa, você quer aprender a atravessar o deserto, vá anotando aí, anote aí. Não olhe para trás, amém? Primeira coisa, saiu do Egito, não olha para trás. Lá em Lucas 9,62, Jesus diz assim, quem põe a mão no arado não deve olhar para trás, amém? E a travessia do Mar Vermelho era exatamente isso. Deus mandou o povo: sai daqui, vai em frente. Quando eles chegaram na beira do mar, começaram a querer olhar para trás. Moisés: Deus, e agora? Diga o povo que marcha, siga em frente. Ele tocou o cajado, o mar se abriu e eles seguiram em frente, amém, irmãos? Não importa quais são os obstáculos, se você olhar para trás, vai cair. Vou dar um exemplo. Você conhece aquelas pessoas que vivem só do passado? Eu era isso, eu fiz aquilo, eu comprei aquilo, frequentava aquela igreja, fazia aquele trabalho, cantava no coral, fazia aquilo outro, e agora? Né? Tem pessoas que estão ainda, meus irmãos, presta atenção, brigando em guerras que já passaram, guerreando, gastando tempo, magoados, ressentidos, brigando com o inimigo que já passou, que já foi derrotado, que já caiu, brigando com Golias que não existe mais, e aí atrasa a caminhada, aí perde a visão da vitória. Então,
Primeiro passo é não olhar para trás. A nossa vitória está no futuro. Quem crê, diga amém. Amém. A nossa bênção está lá, meus irmãos, no futuro. Passou? Passou. Cometi erros, me arrependi, feri pessoas, fui ferido. Chega, confessamos e seguimos. Amém? Agora meus sonhos, meus projetos, toda a minha energia, planejamento é para o futuro. Eu não vou ficar agarrado com as algemas do passado. Quem crê, diga amém. Então o primeiro passo é não olhar para trás. Está entendido? Segundo passo, não murmurar. Segundo passo, você conhece alguém que só anda murmurando, reclamando? Eu quero mostrar para vocês Êxodo 16:3, rapidinho aqui, só para vocês verem aqui. Êxodo 16:3. Disseram-lhes os filhos de Israel, olha o povo de Israel aqui, o que eles disseram: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda essa multidão. Eles esqueceram que eram escravos, que estavam sendo mortos, e Deus leva no deserto para servir uma mesa particular só para eles. E eles disseram: nós estamos com saudade do Egito, a gente devia ficar lá perto das panelas de carne. Pode. Aqueles restos que era cozido para aqueles escravos. A murmuração tira de nós a revelação do reino de Deus, meus irmãos. Fique longe de gente que murmura, que fica reclamando o tempo inteiro. Ele reclama do clima, ele reclama das coisas, ele reclama da família, ele reclama do pastor, ele reclama da igreja, de tudo. Ele tem um cântico de maldição o tempo todo em seus lábios. Como é que vai, irmão? Tudo bem? Vamos fazer uma campanha para encher uma carreta de alimentos. Essa pandemia, esse povo, coração ruim, ninguém quer doar. Fique longe dessa gente. Fica longe mesmo. Não, olha, nós vamos arrebentar agora em abril, viu? Deus vai fazer nada. Agora que o negócio vai entornar o caldo, tá? Por favor, fica longe dessa gente, dessa pessoa. Não crie diálogo, não crie comunhão, não deixe que as palavras de amargura. O Senhor mandava o maná de manhã, colocava uma coluna de nuvem à noite, colocava uma coluna de fogo à noite e uma coluna de nuvem para refrescar durante o dia, mandava carne para eles e eles reclamavam. E os crentes ficam reclamando. E a murmuração afasta a presença do Espírito. Afasta. Levanta um cântico. A sua carne quer reclamar? Canta. A sua carne quer maldizer? Celebra. Um dia Davi pegou a alma dele e falou assim: alma, foi assim, alma, louve o Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Amém? Eu quero falar do terceiro item e depois eu vou falar dos outros, tá, irmãos? Hoje é o último, mas depois eu vou falar dos outros. Ainda tem discernir a coluna de fogo e a nuvem, como produzir fontes de águas, alinhamento para vencer, isso aqui é extraordinário, e enxergar a provisão permanente. Tremendo. Olha, não perca, você tem que estar aqui. Mas hoje, o terceiro, eu quero falar sobre nunca se rebelar contra a autoridade constituída por Deus. Amém? E lá, em Número 16, de 1 a 35, conta a história de Coré, Datã e Abirão.
Eles acharam, por causa do tempo eu não vou ler, eles acharam que Moisés já estava velho, que não estava sabendo dirigir, e eles reuniram 250 homens e resolveram tirar Moisés da posição que Deus colocou. Sabe o que aconteceu? A terra se abriu, eles com as suas famílias foram tragados, devorados pela terra. É preciso você entender um princípio de autoridade e obediência. Irmãos, quando você vai viajar, quando você vai trabalhar, tem gente que descobre isso e entende, outros não. Quando o seu pastor, seu sacerdote, autoridade colocada por Deus, não estou falando daqueles pastores de Araque, sabe, irmão? Gente que diz que é e não é, que inventou um título para si, não estou falando dessa gente. Eu estou falando de pessoas que foram ungidas e reconhecidamente exercem o ministério de autoridade espiritual sobre as nossas igrejas. E eu estava conversando hoje à tarde com a irmã Denise, e ela veio aqui tem 2 semanas, com a carteira profissional da filha dela. É tempo difícil, e eu orei e profetizei. E a Júlia já está trabalhando, né, irmã Denise? E já fechou a sua carteira. Sabe por quê? Você vai viajar, né? Quando tem a irmã Eva e outras irmãs, as suas lojas, suas empresas, elas exigem mesmo a presença do pastor lá. Estão certas, estão certos. Exige mesmo, não, o senhor tem que vir aqui abençoar. Não é o que eu posso fazer? Vamos. Significa que você está criando um alinhamento de cobertura espiritual tremendo e poderoso. Irmãos, as pessoas que se levantam contra essa autoridade, não é a pessoa, o Moisés em si, mas a autoridade que Deus colocou sobre ele, essas pessoas jamais prosperarão e não tem segunda chance. O princípio de autoridade é maravilhoso. Não é para você ter medo, é para você entender que certas provisões e bênçãos, irmãos, o deserto ia ser um manancial se eles obedecessem Moisés, porque Moisés obedeceu o Senhor. Deus entregou a Bíblia, o Velho Testamento, nas mãos de Moisés, que entregou nas mãos do povo. Que coisa extraordinária, meus irmãos. Lá no Monte Sinai, Deus começou a direcionar a humanidade na terra lá do Monte Sinai. Amém? E lá do Monte das Oliveiras começou a salvar a gente. Aleluia. Preste atenção. Não olhar para trás, não murmurar e não se rebelar contra a autoridade constituída. Você pode discordar, concordar, não há problema nenhum. Você vai dizer, pastor, eu não concordei com essa palavra do senhor. Não há problema nenhum. Você não é robô, você precisa se posicionar. Mas reconheça que há uma autoridade espiritual. Hoje sobre mim, amanhã pode ser outra pessoa que Deus levante. Durante a minha caminhada como pastor, houve 2 pessoas que se levantaram contra, não a minha pessoa, eu vou para casa jantar e ficar com a minha família, contra a minha autoridade. E essas pessoas perderam casa, carro, trabalho, tudo. Coré, Datã e Abirão. Nunca se rebele contra a autoridade. Isso é uma aprendizagem, é um aprendizado no deserto. Nós vamos continuar falando sobre outras coisas que você precisa aprender no deserto. E eu vou organizar, como se fosse um estudozinho sobre isso, e vou mandar pelo zap de quem participa na quarta-feira. Amém, gente? De quem estiver participando, eu mando os itens, os estudos, para vocês se organizando. Quem crê, diga amém. Amém. Quem foi abençoado, começou a ser abençoado um pouquinho hoje? Então diga comigo, estamos aprendendo a atravessar o deserto.